Esse sonho interrompido, ele gera dor. O tempo, ele vai causando a frustração. Você se pergunta, será que realmente foi Deus que colocou isso no meu coração? Será que realmente é uma promessa de Deus ou foi coisa da minha cabeça? Eu tô aqui para dizer para você que não é coisa da sua cabeça. Vamos passar assim por momentos terríveis em que muitas vezes eu não digo nem questionar a existência de Deus, porque às vezes vem pensamentos assim, contrários, ruins, mas tenha maturidade e entenda que esse não é o teu fim. Manipulam, né? Porque infelizmente a gente vê isso muito nos dias de hoje. Conheçam a verdade, porque se você conhecer todo o contexto, ninguém vai usar o texto para poder enganar vocês, porque é isso que tem acontecido. Pessoas têm usado textos para te convencer do que não é verdade. Mais um episódio do Jesus Pode. E hoje nós recebemos no nosso programa um casal que é fundadores do Método Cura. Eles são pastores, influenciadores do reino. É tanta história, é tanta coisa que você vai aprender. E tem uma coisa que você já sabe, é de graça. Eles estão aqui de graça para você receber esse testemunho lindo e incrível, mas custou tão caro para eles gerarem esse testemunho. Como eu falo com vocês toda semana, é a cruz. É de graça para você, a salvação é de graça, mas custou tão caro para Jesus. Então já comece seguindo, compartilhando, abençoando mais pessoas com a história deles, seguindo os nossos convidados, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Rodrigo e Viviane, que honra, pastores, que coisa, que bênção, que bênção. Antes da gente começar a gravar, gente, a gente estava aqui emocionando. O pessoal, o Marcos já falou, não, espera aí que tem muita coisa para contar. Gratidão pelo sim de vocês, por poder compartilhar essa história linda. Um pouquinho, né, de tudo que Deus tem feito, porque é tão pouco tempo, mas eu tenho certeza que muitas vezes vão ser ministrados nesse tempinho. Conta um pouquinho para nós. Primeiro, obrigada, né, pelo convite. Obrigado. Por estender, né, o que Deus ele tem derramado na nossa vida, porque tudo que nós passamos é a realidade de muitas pessoas hoje. Então, quando Deus faz em nós, não se trata de nós, mas o que vai acontecer a partir de nós, né? Então, a gente está aqui hoje, eu tenho a certeza que é uma conexão de Deus. E cada pessoa que assistir, né, que estiver aí acompanhando, né, tudo que Deus fez na nossa vida, Deus reavivando a esperança no seu coração, de que Ele é o mesmo Deus que fez no passado, como a gente lê na Bíblia, que fez em nossas vidas, mas Ele não caducou e Ele continua fazendo. E a gente está aqui como prova viva de que Ele é poderoso. Com certeza. Muito obrigado pelo convite, e é o que nós sempre ensinamos, né, para os nossos filhos. Daqui a pouquinho vocês vão saber um pouco sobre a nossa história, mas é o que nós sempre falamos para eles, não é nunca sobre nós, né? Deus permite que a gente viva situações, passe por momentos difíceis, justamente com o propósito de poder ajudar pessoas que talvez estejam vivendo e passando por situações que um dia nós passamos e com Ele conseguimos vencer. Então, eu acredito que a nossa conversa será muito produtiva e com certeza muita gente será abençoada. Demais. E como que foi? Conta um pouquinho para nós esse casal, porque vocês são jovens, né? E com tanta bagagem. A gente se conheceu bem jovem, né, amor? Conheci o Rodrigo, tinha 17 anos. Deixa eu interromper, ela falou bem jovem. Não, a gente continua. Acabei de completar 47 anos. Gente, essa carinha de meninos. E a gente se conheceu, eu tinha 17, o Rodrigo tinha 23, e a gente casou em 6 meses, né? Em 6 meses foi. Com 18 anos, eu casei, ele estava com 24, e a gente agora, em dezembro, vai completar 23 anos de casados. Exato. E essa trajetória, essa união de propósitos, né? Porque eu acredito que Deus, ele une propósitos. Então, eu estava lá no Brasil, morava em Curitiba, ele na Argentina, e Deus fez essa conexão acontecer. Que bênção, né, gente? E foi por um propósito muito maior, além de nós, né, amor? Exato, além de nós. E aí, quando a gente namorava, né? A gente sonhava, como todo casal jovem, sonha em construir sua família e ter filhos. Porque é para isso que Deus ele constitui a família, né? Para que venha a multiplicação. E hoje o que a gente vai falar para você talvez é a tua realidade. Por algum motivo, alguém tentou
impedir do seu sonho acontecer. Talvez pessoas disseram que você não é capaz, que não é o tempo, para você esquecer como esse nosso sonho, ele ficou ali, posso dizer que amortecido, o sonho de ter filhos por 10 anos. Nós não tínhamos nenhum problema de infertilidade, nada do tipo, mas o nosso sonho ele ficou adormecido. E por muitas vezes eu, né, pensei que eu nunca ia realizar esse sonho. E como mulher, eu imaginava, né, as crianças me chamando de mãe, e hoje é o que mais acontece. A cada uma palavra é 3 mães. E esse sonho interrompido, ele gera dor, né? O tempo, ele vai causando a frustração, né? Você se pergunta, será que realmente foi Deus que colocou isso no meu coração? Será que realmente é uma promessa de Deus ou foi coisa da minha cabeça? E eu tô aqui para dizer para você que não é coisa da sua cabeça. É para você tirar isso da sua cabeça, porque se esse desejo está no seu coração, foi Deus que colocou. Independente se alguém, a situação, o tempo amorteceu, né, deixou anestesiado esse sonho. Mas se você está aqui assistindo agora, né, o nosso depoimento é Deus te lembrando. Eu não esqueci do que eu te prometi, porque Ele não esqueceu da gente, né, amor? Com certeza, Ele não esqueceu. Ele age no tempo certo, né? Deus, ele age sempre na hora certa para fazer com que aquele desejo do nosso coração ele se torne realidade. Mas você estava falando, acho que seria bom a gente enfatizar um pouco, nós fomos treinados desde criança, não pelos nossos pais, talvez não criança, mas adolescentes, a entregar esse nosso sonho a Deus como se ele não compartilhasse, né, da união de uma família e do nascimento dos filhos, né? Na adolescência nós aprendemos entre aspas, colocar o nosso sonho no altar de Deus, né? Olha, você vai trocar esse seu sonho por algo maior. E a gente foi crescendo com aquilo, achando que aquilo era normal, que aquilo era natural, que realmente era o que Deus queria, até que um dia o Espírito Santo de Deus revelou ao nosso coração que o propósito dele na nossa vida seria muito maior do que nós imaginávamos. Ele não queria apenas usar Rodrigo e Viviane. Hoje nós entendemos com muita clareza sobre isso, porque cremos que os nossos filhos hoje eles serão flechas nas mãos do Senhor. Hoje a gente tem o entendimento de que os nossos filhos eles vão chegar muito mais longe do que nós conseguimos chegar. E nós vemos isso já nas postagens deles no eu YouTube. Vi um vídeo, eu não sei qual dos no três. Instagram. Meu Deus, eu falei, olha aqui, mano. Aí meu marido falou assim, é um anão essa criança. E nós temos vídeos deles viralizados com mais de 30 milhões de acessos, pessoas que assistiram. Então nós já vemos essa realidade, mas entendemos que num determinado período, momento, quiseram impedir que isso acontecesse. E nós vemos que essa não é a vontade do Senhor. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E a Bíblia vai dizer que é ele quem coloca dentro do nosso coração tanto o desejo como o realizar. Então, a nossa mente foi aberta, nós nos livramos, né, daquele tipo de pensamento ou de ensinamento que haviam colocado na gente. E, para a glória de Deus, hoje nós temos os nossos filhos. Só que também, para que os nossos filhos chegassem, foi uma outra luta. Porque, como eu tinha vasectomia, né, a Viviane é muito fértil, nunca teve problema de fertilidade, eu também não, mas fiz a vasectomia. Para que pudéssemos realizar esse sonho, tivemos que fazer a FIV, né, que é um método que se usa para a mulher poder... Né, hoje. Hoje é isso, para a mulher poder engravidar. Nós ganhamos o primeiro tratamento de presente, foi dado para a gente, né? Como é que fala? Solidariedade. Ficaram solidários, né? com o nosso desejo, com o nosso sonho e deram para a gente de presente o primeiro tratamento, que não vingou, que não deu certo. E aí nós tivemos que fazer outros 3 tratamentos para que então pudéssemos conseguir chegar na realização do nosso sonho. Só que a Viviane vai contar um pouquinho da experiência que ela teve dessas 3 primeiras tentativas, que foi daí que nós conseguimos trazer o método cura à tona, né? Ô, pastor, só antes da Vivi entrar, eu acho que seria importante, né, que como pastor,
A gente sabe que existe algumas lideranças, a gente tem visto pessoas, nós também como pastores, a gente recebe muitas pessoas que vêm feridos por outros líderes, né? E a primeira coisa que eu falo, olha, para. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso já aconteceu comigo. Jesus tem nada a ver com isso. Vamos lá. Exatamente. Né? Mas é importante, porque a gente sabe que algumas religiões, algumas seitas, elas acabam trazendo algumas... exigindo algumas renúncias, né, para os pastores, para os liderados, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Exatamente. Então, seria importante, se você puder, esclarecer um pouquinho a sua visão hoje, né, como pastor, a importância das pessoas entenderem e identificar que quando algo é imposto dentro de um ministério, que não tem a ver, né, com a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, né, como base da nossa vida. Hoje, mais maduros, nós conseguimos entender isso. Nós temos a palavra do nosso Deus, nós temos a igreja e nós temos a empresa na igreja. Tem toda uma administração por detrás de uma instituição religiosa, de uma igreja. E o que nós conseguimos entender hoje é que essa proibição é justamente para não gerar custos, né, para a igreja. Meu pai teve 5 filhos, os da Viviane, 4 filhos. Então, uma coisa é você pagar um salário ou alugar uma casa para um casal que não tem filhos. Você aluga um apartamento de 1 quarto ou 2 quartos, muito mais barato do que você ter que alugar um de 3, 4 quartos. Um salário para um pastor que só é ele e a esposa é X. Quando você tem 4 filhos e tem que pagar a escola, então é muito maior, né? Então é mais questão de disciplina, talvez, regras, né, impostas por eles, talvez para economizar ou para não ter que gastar muito, mas nada a ver com a palavra do nosso Deus, né? E muitos, né, acreditam que se você não tem os filhos, você se torna mais disponível. Porque se não tem as crianças na escola, você pode ser enviado para lugares, de repente, mais complicados, né, do acesso ali da palavra. O que hoje a gente vê que, se a gente tem filhos, na verdade, a gente pode sim acessar esses lugares. E mais, nós preparamos os nossos filhos, né? Tudo que Deus, toda a condição, tudo geograficamente que Deus ele tem feito na nossa vida, nós vemos Deus investindo na nossa casa para que os nossos filhos acessem ambientes que nós não conseguimos acessar. E muito mais rápido, porque como o Rodrigo disse, eu lembro que a gente estava num trabalho evangelístico, né, em plena pandemia. A gente saía com o grupo de pessoas depois do culto para orar na porta dos hospitais. Porque vocês lembram, nessa época era tudo proibido, não podia acessar os hospitais, era um número reduzido de pessoas nos cultos. Então, a gente se reunia com um grupo de pessoas e a gente ia a cada domingo na porta de um hospital. E aí eu falava para as crianças, vocês vão ficar aqui e daqui a pouco a gente volta, né? Papai e mamãe voltam, a gente vai almoçar, passava o domingo ali na igreja. E aí um deles falou assim, é engraçado, né? Porque eu posso ir para a escola, eu posso vir para a igreja, eu posso passear, mas eu não posso ir para a porta do hospital orar. E eu fiquei tão sem argumento que eu falei assim, não, filho, mas é porque lá a gente vai orar pelos doentes e tem um risco maior. Ele falou assim, não, mas o mesmo Deus que me guarda na escola e aqui, e na igreja, em todos os lugares, vai me guardar lá também. Maturidade. Olha a maturidade. E Quem tá criando essa criança? Quantos anos? 6 anos. 6, 7 anos, E eu fiquei sem reação, porque ele tinha toda a razão na fala dele. Eu falei, então tá bom, você vai, não tira... espiritual, maturidade e posicionamento. Eu falei, você não tira a máscara e a gente vai lá para orar. E aí o Rodrigo começou a orar e sempre perguntava, né, se algum dos irmãos ali queria orar. E aí sempre algum ia ministrando que o Espírito Santo colocava no coração. E eles, eu quero orar. Eu falava, filho, espera, eu quero orar. Até que o Rodrigo falou assim, vai, ora. E a oração deles foi tão intrépida, foi tão pontual, direcional. E a gente, alguém filmou, não foi nem a gente o primeiro vídeo, né? Não foi a gente, não. E postou, e o vídeo, assim, ele teve um alcance extraordinário de pessoas que estavam em outros países que foram curados através daquela oração. Então, assim, o que Deus ia fazer através daquele dia era muito maior do que a gente tinha imaginado. Não era só para aquele hospital, né? Geograficamente, Deus estava expandindo, soprando o nome deles. E isso porque a gente se posicionou.
E aí eu volto aqui, né? Porque a mulher, assim, a gente não perde o fio da meada, né? A gente fala e volta, né? Nas tentativas que eu tive. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com meu sogro, né? Por conta do nosso posicionamento, entendendo que, né? Quando o Rodrigo ele falou, não, a gente vai viver o que Deus tem pra gente. Daí eu comecei a chorar e falei para ele, mas pensando, né, com a mente muito limitada, que a gente é ser humano. Mas e tudo que Deus prometeu? Porque eu pensava que todas as promessas do Senhor para a nossa vida se limitavam àquele ambiente. E você veja, quando Deus chamou Abraão, mandou ele contar as estrelas do céu, no primeiro chamado, Deus mandou Abraão sair de onde ele estava. Porque ali não seria possível ele ter a dimensão de toda a grandiosidade de Deus. Então, o nosso Deus, ele é um Deus que trabalha assim, de forma geográfica. Para a gente acessar promessas, é necessário sair de ambientes. E esse desligamento gera uma dor. E aí eu chorando para ele, mas e tudo que Deus falou e promessa? Ele falou assim, mas Deus, ele se limita a esse ambiente, a essa estrutura. Não é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Não é Ele que decreta, não é Ele que faz, independente do ambiente. E é como que houve um descortinar na minha visão. Realmente, o que Deus prometeu não se limita aqui. Então, a gente foi desbravar. E aí, né, nessa nova adaptação, essa mudança, porque quando a gente muda de ambiente, muda de estação, a gente sente, porque quando você muda de estação, você não traz pessoas da estação anterior para nova, e Deus vai fazendo uma poda na nossa vida. E eu sentia, a mulher é mais sensível que o homem, então eu sentia. E eu lembro que uma conversa com meu sogro, ele falou assim, olha, hoje você está sentindo, você está chorando, mas quando Deus entregar os seus filhos, quando Deus realizar a promessa que ele fez para você, você vai dizer, ainda bem que eu suportei. Que lindo. E aí passaram-se, né, alguns meses, a gente começou o tratamento. E sempre quando Deus te entrega, né, uma promessa, e você dá o primeiro passo, você pensa que vai acontecer tudo ali, de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra, mas é de repente. É tanta história, são tantos acontecimentos, eu não sei nem se dá o tempo para a gente poder falar. Ela falou do desligamento, né, de sair de um ambiente pro outro. Eu lembro que isso causou muita dor, muita tristeza nela, porque pessoas que estavam próximas, pessoas que eram amigas, pessoas que sentavam na nossa mesa, que conversavam com a gente, que diziam ser as melhores amigas, de uma hora para outra desapareceram, sumiram. Eu lembro de um episódio que isso marcou muito, foi quando ela entrou no elevador, né, tinha o apartamento, ficava atrás de onde a gente trabalhava. Ela entrou no elevador e todas as pessoas que conviviam com a gente, que estavam com ela, simplesmente desceram do elevador e deixaram ela sozinha sem dar uma palavra sequer. Então, são coisas que vieram acontecendo e foram acontecendo, e hoje, com maturidade, a gente consegue entender que é Deus preparando o caminho para algo extraordinário que ainda está por acontecer. Né? A gente está fazendo o seminário bíblico hoje, teológico, então a gente tem aulas e a gente vai entendendo e a gente vai aprendendo. A maturidade, ela é um caminho que a gente percorre, né? A gente nunca vai alcançar a plena maturidade, mas a gente vai percorrendo para alcançá-la. É uma jornada. Então hoje a gente percebe que Deus veio e vem forjando a gente em vários aspectos para que então Ele use a nossa vida de maneira assim extraordinária para conseguir acessar pessoas que talvez não têm voz, porque não tem ninguém para ouvir, porque não tem com quem falar, porque ninguém entende, ninguém compreende. E você sabe perfeitamente como pastora que muitos pastores no evangelho, muitas pessoas dentro da igreja estão perdidas. Não tem com quem falar, não tem com quem dialogar. Esses dias nós vimos na internet o caso de um pastor que se matou, que se suicidou. Subiu, acho que numa torre e se jogou. Jovem, mas por quê? Porque dentro da igreja, às vezes, não tem com quem falar, não tem com quem conversar, não tem com quem se abrir. E eu acredito que Deus está preparando a gente por um tempo justamente desse. De cura. E como você perguntou para o Rodrigo, né? Como pastores, né? Como que a gente enxerga? Porque, às vezes,
nós não somos vistos, os pastores, como pessoas, né? A gente está sempre dando suporte, a gente sempre está dando uma palavra e às vezes a gente está precisando de uma palavra. Nós é quem estamos precisando de uma oração. Mas quantas vezes a gente, né, coloca os problemas aqui nas costas e a gente vai ali, veste a vestimenta de soldado e vai para a guerra, porque a gente sabe que o Senhor ele tem nos capacitado e a gente está numa batalha, realmente pessoas estão ali necessitadas do nosso posicionamento. Mas nós também somos seres humanos, né? E infelizmente nem todos têm o discernimento, né, a maturidade para saber lidar e separar que são pessoas que agem às vezes até pela imaturidade. A gente não pode nem culpar, porque um líder às vezes ele também está sendo imaturo porque ele não teve um preparo, ele não teve um cuidado. E porque ele foi forjado daquela forma, ele tenta implantar. E sendo que tudo aquilo que ele não teve, ele pode oferecer, né? Porque tudo aquilo que eu não recebi, eu entendo que se eu proporcionar a alguém, a pessoa ela não vai precisar passar pelo mesmo caminho que eu percorri. A gente vê um livro que ele é escrito ali em 100, 200 páginas. Para uma pessoa contar a biografia, contar todos os testemunhos que ela viveu, foram muitos anos de dor, foram muitas feridas curadas. E a gente senta, às vezes, em um dia você consegue, né, receber todo aquele conteúdo que foi uma vida vivida e compartilhada. Então, a gente tem que saber separar, né, que o homem, ele continua sendo falho, por mais boa intenção que ele tenha, porque muitas vezes, né, ao dar esse direcionamento, olha, não tenham filhos, ou renunciem, ou estejam mais disponíveis, às vezes a ideia ela é boa, a intenção ela é boa, né? Não tem a maturidade ou discernimento, mas saber separar, porque se a gente não tivesse esse discernimento de Deus para separar, hoje a gente não estaria aqui hoje compartilhando a nossa história, porque a gente estaria destruído por uma mágoa, por um sentimento. E quantas pessoas nós conhecemos que um dia foram tão usados. Quantas famílias deixam de existir? Quantas famílias, pessoas, homens e mulheres que quando abriam a boca, eram usados de forma tão maravilhosa e porque foram feridos. Pastores feridos dentro da igreja, hoje não cuidam de rebanho e perderam o seu principal rebanho, que foi a sua casa. Sua casa, você sabe que você falando, veio à mente aquele filme que está bem alto no Brasil Paralelo, que é o Oficina do Diabo. Eu já assisti esse filme umas 4 vezes, porque a gente, como empreendedor, pastor, vendo muitas questões, muitas estratégias ali, e avaliando como que o diabo lida com cada situação. E tem um momento interessante que ele fala para um dos liderados dele, quando eles estão ali vendo que estão perdendo uma alma. Ele fala assim, presta atenção nos hábitos do cliente. Tudo é questão de método. O diabo falando, né? Um filme, o diabo falando pro assessor dele e investir na vida daquele menino. E ali, vendo cada ponto estratégico, conversando com meu esposo, de como ele lida, eu falo como ele investe a longo prazo. E aí ele fala pro liderado dele, fala assim, calma, é a longo prazo, senão você vai assustar. Se você apertar ele agora, pode ser que ele corra pro concorrente, né, falando de Deus. E aí ele começa a avaliar. E aí quando você traz essa história e a gente vê como o inimigo ele é sujo, porque ele usa de uma autoridade espiritual, de alguém que você confia, para abortar um sonho, que é da família crescer, colocando no seu coração que você vai ser pai espiritual, que você vai conseguir liderar e por isso você não vai ter tempo para gerar os próprios filhos. E, na verdade, ali não tem nada a ver com o seu ministério local daquele momento atual. Mas o que Deus vai fazer através dos seus filhos lá na frente. Então, quando ele aborta um sonho aqui, quando ele investe num casal por uma separação, por isso que eu falo, quando você vê um casal caminhando para um divórcio, o quanto é triste. Porque o foco não é aquele casal. O foco é aquela criança que tem um chamado lá na frente. O que essa separação vai causar na mente, no coração, essa criança ferida, mais um adulto cheio de coisa para se curar, atrasando a vida e muitas vezes deixando de acreditar no relacionamento, deixando de acreditar nas famílias, porque viu um casamento frustrado dos pais. Então, o quanto ele investindo para querer impedir, porque olha a bênção dos seus filhos. E uma coisa importante é justamente sobre isso,
é que eles falavam assim, não, mas o mundo que nós vivemos é um mundo em que vocês não podem ter crianças, não podem gerar crianças, o mundo está perdido. Mas, gente, é justamente para esse momento que os nossos... filhos para as trevas, né? Já ouvi Exatamente. E os nossos filhos, eles vêm como luz do Senhor para poder fazer além daquilo que já vem sendo feito. Mas essa é a estratégia do inimigo, do diabo, né? Não nasce, não, aborta esse sonho, não entrega isso. E o que será das nações, das gerações que vêm depois? E a gente vê que sempre o que antecede grandes acontecimentos é justamente essa investida do diabo, né? A gente vê lá no passado, né, quando antes de Moisés nascer, tinha sido dada uma sentença. Para que todos os homens, os meninos, eles fossem... tinham que matar as crianças. Então, a gente conhece, se você conhece a história de Moisés e tudo que a mãe de Moisés, que é citada como uma heroína da fé, pelo simples fato de ser mãe. Ela fez uma grande obra tendo a coragem de ter o seu filho, de gerar o seu filho, expondo ele a todos os perigos, mas crendo que o Deus dela guardaria. E quando Jesus nasceu, também aconteceu a mesma coisa. Maria teve que se deslocar ali geograficamente, pensando, né, no seu filho, em Jesus, protegendo. Então, sempre que Deus ele vai agir de forma poderosa, o diabo, ele investe, como você disse, hoje. Mas ele não pensa no hoje, ele pensa no amanhã. Exato. Então, os nossos filhos, eles são a influência da geração que vai vir, se posicionando. Você imagina se nós não tivéssemos e todos os outros pensássemos, né, como esse posicionamento é dito. Não, mas o mundo é cruel, sim, mas nós pertencemos a um Deus que nós somos o sal da terra. Se tirar o sal, nós não fazemos parte, nós somos estrangeiros e estamos aqui para influenciar. Então, você, né, que está aí, você que é um pastor, uma pastora, você que foi ferido, né, por uma autoridade, como você fez essa colocação tão pontual, né, que uma autoridade que você respeitava, que você admirava, e a palavra dessa autoridade na nossa vida tem um peso, né? Tem uma reverência. Então, você acatou e você hoje está aí, ó, essa autoridade não está presente, nenhuma das outras pessoas está, mas você está aí cheia de dores, feridas, não digo nem cicatrizes, mas você está sangrando. Eu quero dizer para você que não foi o Senhor quem causou essa dor, mas o Senhor tem a cura, ele é o bálsamo para curar. E eu acredito que se você passou por tudo isso, se você der a ele uma oportunidade, ele quer curar você porque existem outras pessoas esperando o seu testemunho se concretizar para serem alcançadas. Então, que você se levante dessa prostração, que você dê a ele a oportunidade, porque a sua história, ela é muito importante no reino. Então, que você libere o perdão, entendendo que o perdão livre, espontânea vontade, nós não temos, porque talvez você tenha todo o direito de estar magoado por essa pessoa que te feriu, mas é uma decisão, então que você decida se livrar de todas essas dores, traumas, complexos, palavras ditas a você. O Rodrigo, todos os dias, quando a gente vai para a escola, ele fala para as crianças, nós somos o que a Bíblia diz que somos. Somos escolhidos, somos ungidos, somos capazes. Então, que você lembre que você é o que Deus fala ao seu respeito, não o que disseram. E que você se levante, dê a Deus uma oportunidade, porque eu sei que assim como nós escolhemos não carregar mágoa, ressentimento, mas agarramos aquela oportunidade de recomeçar e lutamos, né? Ganhamos de presente o primeiro tratamento e hoje eu estou aqui, né? Tenho os meus filhos e contando para você essa superação. Amanhã vai ser você, alcançando tantas outras pessoas. E a gente precisa entender que tudo é Deus. Ah, mas aconteceu isso. É como o povo. Deus falou, vocês vão sair daqui e vocês vão para lá, para a terra prometida. Mas tem que sair daqui e vai para lá. Então, assim, é um caminho que se percorre. Não tem jeito, você vai passar pelo deserto, você vai passar por situações difíceis, você vai passar por momentos tensos na sua vida. Jesus passou. Sim. Os discípulos passaram, os apóstolos passaram. Então, vamos passar assim, por momentos terríveis em que muitas vezes, eu não digo nem questionar a existência de Deus, porque graças à misericórdia dele nós nunca fizemos isso. Mas você vai dizer, meu Deus, será possível isso? Mas porque às vezes vem pensamentos assim, contrários, ruins, mas
tenha maturidade e entenda que esse não é o teu fim. Não é o teu fim. Tem um louvor que fala, né? Esse não é teu fim. Então, não é o teu fim. Talvez você esteja na metade, um pouco avançado da metade, talvez você já esteja quase chegando, mas você precisa ter maturidade. Não carregue mágoa, ódio, ressentimento. Procure não ficar se lembrando. A Bíblia vai dizer: não vos lembreis das coisas passadas e não tragam à memória as coisas antigas, porque eu faço tudo novo. Deixa pra lá. Mas como é que eu faço? Você precisa deixar, faz o método cura com a gente. Fala um pouquinho do método cura. E o método cura nasceu justamente nesse processo, né? A gente recomeçando, comecei o tratamento da fertilização in vitro. E como eu disse, voltando, quando a gente recebe uma oportunidade, a gente idealiza que vai acontecer, né? Que é do nada, e nunca é do nada, mas sim de repente, né? Levou-se tempo. E quando eu fiz a primeira, colocou ali, né, implantou os 2 embriões, gente, eu saí me sentindo grávida, já com desejo, já, né, a grávida. E eu lembro que eu fazia todo santo dia o teste de gravidez. Eu fazia o de urina, eu comprava 3 marcas diferentes e fazia, entendendo que somente a partir do 10º dia é que pode, né, dar o negativo, mas o médico consta mesmo com o de sangue. Então eu fazia todo dia, todo dia. E aí, a partir do 9º dia, eu fazia o de sangue. E não deu positivo. E aí, eu fui pra médica, assim, muito... Como a gente fica diante de uma porta, que a gente vai com todo o gás e a porta está fechada. Ali diante da gente, né? Com toda a expectativa que você gera. E você fica com aquela frustração. Então, eu chorava demais. Eu não queria falar com ninguém. Eu ficava no quarto, assim, arrasada. Porque não foi só aqueles meses de tentativa, né? Implantação, esperar para o exame, não. Foram 10 anos de sonho que eu pensei que ali ia acontecer. E aí eu lembro que eu falei para essa primeira médica, né, a doutora Cláudia, falava assim, não, no próximo ciclo a gente já tenta de novo e já me dá os hormônios. Ela, você não quer, né, esperar? Eu falava, não, eu esperei 10 anos já. Tá na hora de acontecer. E ela falava, mas toda mulher espera. Eu falei, não, já esperei bastante. Então, na segunda, eu falava, agora vai, com certeza. Porque se Deus deu a condição, Deus alimentou o sonho e aconteceu, vai vir a luz. E aí, na segunda tentativa, eu já fazia o exame de sangue todo dia. O nível de ansiedade estava no ápice. Mas sempre obedecendo a recomendação da médica. Fique quieta, fique repouso deitada. Absoluto. Eu não fazia nada. Ficava deitado o dia inteiro que Deus deu. Só levantava para comer e ir no banheiro. E também deu negativo. E eu lembro que no terceiro, né, a mesma história se repetindo, fazendo exame todo dia, eu já fui chorando fazer o exame. No segundo já fui chorando, porque o primeiro deu negativo. E a enfermeira falou assim, nossa, fica calma, né? Existem tantos lugares que você pode... Porque ela pensou que eu estava tendo um filho indesejado. E que eu estava preocupada o que seria da criança. Então, ela estava querendo me dar uma solução, que tem lugares que você pode colocar o seu filho para adoção, que você tem um suporte. E aí eu comecei a chorar, mas ainda não, você não está entendendo. Eu quero ter e eu não consigo. E chorava muito. E nessa terceira tentativa, a gente estava em Santos, já no 12º dia, com o exame negativo. Eu liguei para o médico, né, e falei, olha, deu negativo mais uma vez. E aí eu lembro que eu sentei na praia, chorei tudo que tinha para chorar. E eu falei assim, agora eu vou cuidar de mim. Eu vou parar, porque eu já tinha engordado 10 quilos, porque são muitos hormônios, né, que a gente toma, e tudo isso influencia no emocional. E eu pensava que eu não estava ansiosa, né? Não, eu já estou pronta, porque eu sonhei muito. Só que o nosso emocional, ele influencia de forma direta no acontecimento das coisas. Eu lembro quando eu era criança, meu pai sempre falava para mim, a ansiedade atrasa o que Deus vai fazer na nossa vida. Porque a ansiedade é a presença, é a falta de confiança. Então, você está trazendo a falta de confiança presente em você. Então, automaticamente, você não está tendo fé. Porque se você está duvidando, você está ansioso. E quando você está ansioso é porque você não está esperando. Então, quem está esperando está tranquilo. Quando você faz o pedido, tranquilo, corrigindo. Quando a gente faz o pedido no restaurante, por mais fome que a gente tem, a gente não fica desesperado, né? Ansioso. Não, você fica ali esperando o prato vir. Tem ali a entrada e tudo mais. Sabe que vai vir, né? Sabe que vai vir. O que é a ansiedade? É a incerteza. E eu tinha essa incerteza. Então, foi aí que a gente começou a desenvolver o método cura através do que eu estava vivendo. Então, eu comecei a me tratar.
eu comecei a cuidar do meu interior. Sim, eu estava ansiosa. Sim, eu estava extremamente em conflito de ideias, porque eu pensava, se eu entreguei o meu filho, se eu renunciei, será que é Deus que não quer me dar? Então, será que é um sonho? Porque daí você já começa a duvidar do que Deus falou para você. Eu comecei a duvidar se realmente tinha sido Deus, se não era coisa da minha cabeça. Então, eu tive que ser curada. Porque se eu gerasse um filho naquela situação, porque na gestação a criança já sente tudo o que a mãe está sentindo. Então, eu ia transferir para eles todas aquelas dores, traumas, incertezas. Então, eu comecei a entender que não, o mesmo Deus que prometeu, ele era fiel para cumprir. Mas eu precisava ser curada. Entendendo que, se em alguma oração eu entreguei, foi de uma forma... qual a colocação que eu posso falar? Eu fui induzida, né? A falar aquilo de uma forma inconsciente. Porque se eu tivesse tido a consciência de que o Deus, criador dos céus e da terra, que fez o homem e a mulher, que disse multiplicai-vos, o Deus que é família, ele jamais me pediria alguém que já estava nos seus planos em ser usado numa geração. Ele não ia anular o que ele já tinha decretado, porque, afinal de contas, o decreto ele não pode ser anulado. Então, eu entendi isso e comecei a me tratar. Daí eu comecei a correr, a emagrecer, fui na nutricionista, segui todo um plano alimentar e comecei a me tratar. E aí, quando eu me senti bem, a gente procurou um outro médico. E aí já chegamos falando assim, olha, os nossos embriões não servem, porque a gente implantou todas as vezes e não funcionou, então não são de boa qualidade. O médico falou assim, não é assim que funciona. Se descarta o diagnóstico pro médico, né? Não é assim que funciona. E aí ele falou, não, eu preciso saber. Aí foi lá, né, a gente fala que é o berçário. E ele falou, não, são excelentes embriões e a gente vai fazer tudo diferente. Você não vai tomar nenhum medicamento. A gente vai respeitar o ciclo normal do seu corpo. E a gente vai implantar, eu vou te acompanhando aí no dia a dia. Quando tiver o melhor dia, a gente implanta o embrião. E aí aconteceu. E aí eu perguntei para ele, doutor, o que eu faço? Porque todas as outras vezes me falaram, fica de repouso absoluto, não faz isso. Ele falou assim, então, deixa eu te explicar. Eu sempre falei isso, mas até aqui, recentemente, uma paciente minha viajou, fez alpinismo, escalou, fez tudo e tá grávida de gêmeos. Então, assim, é muito relativo. Faça o que você sentir de fazer. Não tem uma regra. Nada extravagante. Continuei correndo na praia todo dia. Continuei com uma vida normal até que eu tive um sangramento, pequeno sangramento. E aí ele falou assim, para de correr. Não fiz os exames todos os dias, como sempre fazia, de urina, de sangue, não fiz. E aí eu lembro que a gente foi na festa de aniversário da minha sobrinha em Minas. E era o 13º dia. Não fiz o 12º exame de sangue. E aí eu passei na frente da farmácia. Aí eu voltei. Ai, coração. Aí eu falei, compro ou não compro? Aí já, você vê como que é a nossa mente, né? Ela já estava querendo me preparar para o negativo. E aí eu já falei assim, existe o falso negativo. Porque só quando eu fizer o de sangue que vai dar o que é verídico. Mas eu vou fazer, estou no 13º dia. Como sempre, comprei 3 testes. Aí comprei os 3 testes e fui no banheiro para poder fazer o xixi, né? E fazer o exame. E aí era muito automático, eu sempre jogava fora, porque sempre deu negativo. E aí eu joguei o primeiro fora. Quando eu fui jogar o terceiro... sabotando, né? A Olha mente que loucura. sempre querendo sabotar. E aí, isso que eu já estava em tratamento, né? Já tinha entendido que sim, era promessa de Deus. Porque se não fosse, ele não teria me mudado geograficamente, avivado esse sonho no meu coração e que ia acontecer. Se ele estava me dando as condições de ir já para com outro médico, né, que foi até o que fez a minha cunhada, ele ia realizar. E aí, quando eu fui jogar o terceiro exame no lixo, eu vi que os outros deram positivo. E aí eu catei do lixo e aí comecei a beijar do lixo do banheiro. E eu tava sozinha, mas assim, foi uma euforia tão inexplicável. E aí eu saí, liguei pro médico, eu tô grávida, porque deu positivo todos. Ele, não, calma, porque ele já me conhecia, o histórico. Vamos esperar, não vamos esperar nada. Porque quando a minha cunhada fez o exame e que deu positivo, você falou que ela estava grávida. Então eu tenho certeza que eu tô grávida. Daí eu saí ali no shopping, comprei 2 roupinhas, coloquei os exames, ele tava com meu cunhado no meio do shopping. Daí eu dei, ele começou a chorar. E aí foi aquela, né, euforia. Só com o testezinho da farmácia. Só com o testezinho da farmácia. E aí, quando eu fiz o de sangue, a taxa, ela deu muito alta.
Eu lembro que eu falei pro médico, eu tô grávida de trigêmeos. Ele falou, não, Viviane, com certeza são gêmeos, não são tri. Vem aqui amanhã no consultório para mim poder te examinar, mas você já está grávida. Eu falei, eu já sabia, desde já que eu fiz de farmácia. E aí eu fui, ele falou, olha, aqui tem 2 bolsas gestacionais, são gêmeos. E assim, eram gêmeos no primeiro mês, segundo mês, no terceiro mês. No quarto eu passei muito mal. O Rodrigo estava fazendo um programa de TV. E aí meu cunhado estava na casa do meu cunhado, ele teve que me levar às pressas para emergência. E aí queriam me internar, o meu médico pediu para que eu fosse no consultório dele. E aí ele pediu uns exames ali. E aí o médico que estava fazendo os exames falou, olha, daí o Rodrigo já estava comigo, é normal, devido à formação dos bebês, né? São gêmeos e exige muito do seu corpo, então a pressão vai alterar, a frequência cardíaca. Então, vai exigir muito mais do seu corpo. Aí o Rodrigo pergunta, mas tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E aí aquela pergunta que eu também já tinha feito teste, o exame de sangue para saber o sexo do bebê, eu sabia que era menino. Menina somente com ultrassom. Aí eu falei, eu sei que tem menina, mas eu queria saber se, né, o segundo bebê é uma menina. Ele, deixa eu fazer o ultrassom aqui pra ver. Aí quando ele colocou na minha barriga, ele falou assim, ué, você transferiu quantos embriões? Aí o Rodrigo falou, você acabou de falar que tava tudo bem com os 2 bebês na barriga. Não, tá tudo bem, só que não são 2. Aqui tem 3. Aí ele começou a chorar, meu Deus, por cada tentativa frustrada, o Senhor deu 1. E eu fiquei, como que eu vou fazer? E daí, como que eu faço para amamentar, para tudo, né? Só 2 braços. E aí o médico, não, calma, mãe, você pode, né, tirar leite, tem fórmula e tudo mais. E o Rodrigo ficou super emocionado. Eu confesso que eu fiquei... Assustada, só que como que Deus, ele é, né? Eu já tinha sonhado que seriam trigêmeos. E eu sempre, quando a gente procurava a maternidade, eu sempre falava, eu quero um que acompanhe até onde vai. Porque no meu sonho, tentavam pegar um dos meus filhos. E aí eu falava pra ele, então você tem que acompanhar desde ali da sala até... Porque eles teriam que ficar, né, internados, porque seria prematuro. E sempre que eu ia fazer o exame, sabe, eu ficava assim, vai descobrir o terceiro hoje. Aí eu tava, ufa, graças a Deus, são 2 mesmo. E aí nesse 4º mês que descobriu que eram trigêmeos, foi uma afirmação do que Deus, na verdade, já tinha me falado, mas que eu tinha medo de ser realidade. E você veja que nós sonhávamos em ter 3 filhos. Nunca cogitamos a hipótese que seria de uma vez só. Só que Deus, ele sempre faz tudo de forma abundante. O nosso Deus, ele é extravagante. Ele faz mais do que nós pensamos, imaginamos, do que nós sonhamos. E Deus, ele decidiu, de forma múltipla, derramar sobre a nossa vida a realização desse sonho. E foi aí que nasceu o Método Cura. Muitas pessoas com sonhos enterrados, pessoas que realmente fizeram velório do seu sonho, porque alguém disse para você que você não pode, porque alguém disse que você não tinha capacidade. Afinal de contas, olha a sua história, a história da sua família, olha aí a sua trajetória. Ou usaram até o nome de Deus, né, para querer abortar o sonho, né, da pessoa. Usando o nome de Deus, manipulam, né? Porque infelizmente a gente vê isso muito nos dias de hoje, manipulação da palavra. E eu sempre falo para as crianças, conheçam a verdade. Porque se você conhecer todo o contexto, ninguém vai usar o texto para poder enganar vocês. Porque é isso que tem acontecido. Pessoas têm usado textos, versículos isolados, para te convencer do que não é verdade. Então, nasceu o Método Cura, porque a gente pensou, né? Se Deus entregou para a gente essa cura tão genuína, se Deus ele foi capaz de não somente desenterrar, mas como em Sião, né, que estava tudo devastado, desolado, só tinha cinzas, mas o nosso Deus, ele é o grande restaurador. Tem uma fábula que conta que um arquiteto estava construindo ali um museu e ele pediu que trouxessem espelhos, né? Foi uma importação longa, então ele fez, por medida, espelhos para todas as salas daquele museu para refletir não somente o que a pessoa estava vendo, mas que fosse assim muito abrangente todas as obras de artes ali e etc. Só que quando chegou essa carga, os espelhos eles chegaram todos quebrados. E aí quem, né, desceu ali a carga, um dos funcionários decidiu jogar tudo no lixo, porque afinal de contas não tinha mais espelho. E quando informou ao responsável daquela obra, ele falou assim, não, pega tudo do lixo e vamos quebrar mais ainda. E a gente vai cravar em todas as paredes. Eles escolheram uma sala e cravaram em toda a sala os vidros quebrados.
E essa obra de arte, ela existe e chama a atenção do mundo porque parecem diamantes na parede. E aí, ele conta, né, a explicação de que é isso que acontece na nossa vida. Aquilo que a gente às vezes quer descartar, sonhos que as pessoas quebraram, que as pessoas simplesmente disseram que não presta, Deus ele vem e fala, não, eu posso fazer uma coisa muito melhor. Deus ele vem e fala, eu sou capaz de reconstruir com as cinzas. Esse é o nosso Deus, o grande reconstrutor. E ele fez isso na nossa vida. E é isso que o método cura tem feito, né, amor? Muita gente manda mensagem, muita gente entra em contato justamente com conflitos como esses, né? Problemas de paternidade, pessoas que foram abusadas, pessoas que foram traídas, que foram rebaixadas, né? Desacreditadas. E como Deus curou, a gente consegue hoje unir, né, a palavra, a psicologia, a psicanálise, a gente consegue unir a física quântica e dar um diagnóstico para a pessoa e acompanhá-la até a cura. Porque a cura existe. Jesus é real, Jesus existe. E graças a Deus nós temos visto pessoas alcançando sucesso, pessoas sendo livres, libertas de fantasmas, né, Viviane? Que assombram. Que assombram ou que assombravam há muitos anos, sabe? Famílias restauradas, pessoas curadas de vícios. Tudo pela obra do Senhor. Não é o método em si, mas é o próprio Deus trabalhando, mas a partir daquilo que ele fez acontecer na nossa vida. Então, nosso sonho foi realizado. Realizado, né? De forma múltipla. Né? Os meninos nasceram saudáveis, graças a Deus. E como eu falei, com 6 anos, ali na porta de um hospital, num dia comum. Porque Deus é assim, Deus ele pega o ordinário, se transforma em algo extraordinário. E vai muito além do que nós imaginávamos. Né? O que Deus fez, está fazendo em nós, vai muito além, porque Deus ele trabalha com pessoas. Né? O que Deus, quando Deus escolhe alguém, não é através da sua vida. A gente vê muitas pessoas que ficam naquela incógnita, né? Ou naquela ansiedade. Eu quero que meu casamento, um exemplo, né, seja restaurado. Eu quero, né, que meu marido deixe de me trair. E ela fica tão concentrada na dor dela que ela não consegue fazer o pedido de forma correta. A gente usa o exemplo de Ana, por exemplo, que sonhava em ser mãe. E foram inúmeras vezes que ela foi até o templo. O marido apresentava oferta por ela e ela voltava da mesma forma que ela entrava. Até que um dia a necessidade dela casou com a necessidade de Deus, porque Deus estava precisando de um futuro profeta. E ela foi ali se derramar e ela entregou. E quando ela entregou, foi aí que ela recebeu. E muitas vezes a gente não quer entregar, a gente só quer receber. Então, o que Deus vai fazer, seja no seu casamento, no seu ministério, talvez você enterrou o chamado que você tem. E Deus, ele conta com você. Ele não te ungiu por engano. Não tem nada para fazer, deixa eu ungir esse aqui. Não. Antes de você nascer, já havia sido delegado a você essa unção dada por Deus. E a gente pergunta, quem é o homem para tirar o que Deus entregou, né? Possível. Mas a gente vê muitas pessoas fazendo isso. E você sabe, Vivi, que interessante que algumas situações a gente vê muitos abortos, né? De primogênitos. É muito comum acontecer. A gente vê muitas situações de impedimento de sonhos. É quando tem promessa. Porque a gente nasce e o Senhor destina promessas diferentes para cada um. Exato. Mas os que têm promessa através dos filhos, você vai ver que são essas pessoas que enfrentam as lutas e os desafios. Você vai ver que é nessas pessoas que o inimigo insiste tanto para impedir com que essas vidas venham. Porque você vê uma criança com 6 anos na porta do hospital já fazendo a obra. Exatamente. É lindo, é Deus. Um menino, né? Inclusive, o meu tio, nessa época, a gente tem até o áudio gravado, acho que está publicado também, ele teve o Covid na época, ele ficou muito mal, ficou entubado vários dias. E naquela oração ele falou, e eu quero que o senhor visite agora o meu tio que está no hospital entubado, morrendo. Não, ele já tinha saído, o tio Marcelo, e ele citou, assim como o Senhor fez com o meu tio. Ele orou em casa por ele. Que estava entubado e foi curado, que o Senhor visite todos que estão entubados, todos que estão nesses hospitais doentes, porque o Senhor é o Deus que faz assim. E a oração,
deles Foi com ela, muita propriedade. Muita intrepidez. Aquele momento a gente não via o Daniel, o Gabriel, Davi, a gente via Deus através da vida deles. Porque assim, a oratória, a fala, ele tirou a máscara e com autoridade mesmo, sabe? E a gente falou assim, uau. E a gente nem esperava que fosse viralizado do jeito que viralizou na época. Foram, como eu falei, mais de 30 milhões de acessos a esse vídeo, mas foi assim... maravilhoso. Daí a gente conseguiu entender, então, que assim, uma coisa vai ligando a outra. A gente vai cada vez mais entendendo os propósitos do Senhor através da nossa vida. Tem coisa que a gente não entende na hora. Aí depois nós mudamos de geografia de novo e depois mudamos de geografia de novo. Foram vários... aqui ou no Brasil? Isso, no Brasil. No Brasil. Em Curitiba. E aí, bom, nossos filhos nasceram. Graças a Deus, né? São essas flechas que estão indo mais longe e mais rápido. São crianças, como qualquer outra criança, né? Tem gente que fala, filho de pastor, né? Não é santo. Não. Outro dia o pastor até pregou e falou sobre isso. Né? Filho de pastor não é neto de Deus. Então, então todo mundo vai ter que percorrer o seu caminho. Eu sou filho de pastor, a Viviane também. Mas assim, são crianças, serão adolescentes e é a fase da vida. Mas, assim, eles têm sido flechas na mão do Senhor e muita gente tem sido abençoada através da vida deles. E aí, depois, né, de nascido, de várias coisas boas terem acontecido na nossa vida, para preservar os nossos filhos, a fé genuína e como é que eu posso falar, amor? A essência da palavra. A essência da palavra nos nossos filhos. Princípios. Ou os princípios, Deus nos manda. Reposiciona mais uma vez, né? A gente se reposicionar mais uma vez, a gente mudar de geografia mais uma vez. E aí, toda mudança, meu Deus, exige muita renúncia, né? Porque assim, quando Deus pede algo pra gente, a gente tem que abrir mão de ambientes, de pessoas, de posições. Mas, assim, a obediência, ela antecede o sucesso, né? É o passo que tá aí antes de você ser honrado, antes de Deus derramar sobre a sua vida. E muitas vezes, né, o diabo, ele é sujo, ele é astuto. Então, ele usa de artimanhas para tentar te seduzir, te envolver com ambientes, com propostas. E veja que a proposta tem tirado muito propósito. As propostas, às vezes, são boas e anulam propósitos de Deus na sua vida. Então, a proposta era aparentemente, né, boa. Fomos usados, entendemos o tempo em cada ambiente que Deus ele nos posicionou, mas Deus ele sempre fala muito claro com a gente, né? Deus ele até desenha no papel sobre isso. E ele fala de forma direta através da palavra dele. Então ele disse: sai igual para Abraão, sai daqui e vai. E a gente, né, privando a palavra, privando a nossa obediência a Deus, nos reposicionamos pelos nossos filhos, né, e por aquilo que nós acreditamos. E mais uma vez fomos recomeçar, né, ali em Curitiba. E foi justamente nesse tempo de recomeço que aconteceu tudo isso no hospital. E engraçado, o Rodrigo falando assim, né, os meninos orando na porta do hospital, as pessoas... E sempre na igreja que eles oravam, né, as pessoas sempre relatam mal como eles oram com fervor. Só que assim, pra gente que convive com eles normal, né? É normal, natural. Porque quando a gente pede para eles orarem... A gente vê realmente o Espírito Santo falando, porque eles são muito pontuais em coisas, em palavras. E Deus usa eles para poder falar muitas vezes para a gente, né? Mas você lembra que Deus falou isso para você? Então você não se esqueça, porque a gente sempre compartilha do que Deus tem feito, do que Deus vai fazer, do que nós hoje renunciamos por conta de uma promessa, de uma direção. Então, entenda que quando você obedece, né? Eu acredito que se você tá assistindo aqui, é porque Deus pediu alguma coisa para você. Então, não duvide em obedecer. Não duvide. Porque Abraão não duvidou em obedecer. E ele é o pai da fé. Deus cumpriu a promessa que ele fez a Abraão. Abraão teve Isaac. De Isaac veio toda a descendência até a linhagem do nosso Senhor Jesus. Deus é um Deus que cumpre aquilo que ele fala. Mas a questão é que às vezes nós não cumprimos. Né, com os nós, porque as pessoas exigem os seus direitos. Não, mas está escrito, mas o Senhor falou. Mas, né, no direito, se você vai estudar o direito, você sabe que para você exigir o direito, você tem que cumprir os seus deveres. E às vezes, no nosso papel de filho, nós não estamos obedecendo a uma direção que o Senhor deu. Mas sabe o que acontece? É que às vezes a gente ouve a história
de Abraão, de Gideão, de Davi e de tantos outros personagens da Bíblia, de José, mas você não consegue interpretar o tempo que eles tiveram que percorrer até chegar ao cumprimento daquela palavra. E no meio do caminho, muita gente desiste, porque não aguenta. Então, quando Deus fala, ele fala que vai fazer, mas também não mostra o que vai acontecer, porque senão você nem embarca na viagem. Você fala assim, não vou. Então, muita gente desiste e para no meio do caminho. E a estrada a se percorrer, ela é muito longa e não é fácil. Jesus, ele não disse que seria fácil. Não. Né? Eu falo que a única forma de enfrentar, de acelerar o processo é a obediência. A obediência ela é a chave para acelerar o processo. Porque diferente de Deus, que não se esquece da promessa, às vezes a gente nem renuncia, mas a gente esquece. Exato. A gente recebe uma promessa de Deus, são coisas que falaram, que o Senhor disse a nosso respeito. Passa-se o tempo e a gente esquece daquilo. Depois vem uma palavra profética, alguém reafirma, nossa, eu já ouvi isso. Alguém que fala, você está se esquecendo do que Deus te prometeu. Você se esqueceu. E aí, quando a gente esquece, a gente deixa de sonhar, a gente deixa de buscar, a gente deixa de orar para de acreditar. Exatamente. E isso faz o quê? Atrasa. Exatamente. E aí nasceu, né, lá em Curitiba, a igreja Recomeço, Amor e Família. Né? Ela nasceu em base a muita oração. A gente orava, Deus, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? O nome, porque não é igual um comércio, uma loja. E a gente orava e aí Deus deu pra gente, olha, recomeço, porque vocês recomeçam a todo instante. Né? O amor, que não pode faltar, e a família. Né? Porque vocês são família. Eu dei uma família para vocês. Então, nasceu em Curitiba a igreja Recomeço, Amor e Família. Né? Já é muito melhor do que já havia sido, porque a gente já estava mais preparado, mais estruturado emocionalmente, espiritualmente, com mais bagagem. E estivemos pastoreando durante... Lá, 3 anos. 3 anos, né? Cuidando da igreja. Assim, nós abrimos em plena pandemia. A igreja nasceu em plena pandemia. E assim, e quando inauguramos a igreja cheia, as pessoas com máscara, indo no culto, acho que chegamos até o quê? 1.000 pessoas, né? 1.000 pessoas. Era um espaço pequeno, mas era um culto após o outro. Acho que eram 4 ou 5 cultos, né? Ali, entre 800 e 1.000 pessoas. E nasceu a igreja. A gente foi trabalhando, e a igreja desenvolvendo, as pessoas sendo abençoadas. O meu pai, ele estava em Natal na época, ele veio para Curitiba trabalhar com a gente, ficar ali com a gente um período, né? Mas a gente não estava entendendo o motivo pelo qual tudo aquilo estava acontecendo. Quer dizer, entendia, mas não entendia, né? Não compreendia. E ele foi ficar com a gente e tal, e um dia a gente veio para Orlando, né? Como a gente sempre fazia com as crianças. Até nisso, gente, porque tudo na nossa vida é testemunho. Tudo. Desde a pandemia, eu não viajava mais com as crianças, a gente sempre vinha nas férias com eles, uma vez ao ano. E desde a pandemia, a igreja, né, nasceu, então, um tempo de recomeço, onde você tem que plantar todo o tempo, que você não sabe qual a semente que vai frutificar. Muito intenso, e a gente não tinha mais os gastos também, porque eu pagava televisão, pagava rádio, trabalhava com rede social. Na época eu pagava pessoas para fazerem o trabalho, eu ainda não tinha entendimento. Hoje, graças a Deus, sei fazer tudo. Glória a Deus. Exatamente. E aí, as crianças, mãe, eu quero ir na Disney de novo, só que a gente não tinha condição. Então, tudo que eu não tenho, até hoje eu estava gravando os stories falando assim, às vezes a gente pede para pessoas o que a gente tem que pedir para Deus. Então, falei, vamos fazer um projeto. Aí pegamos uma cartolina e aí desenhamos. Eles desenharam até a marca do avião que eles queriam viajar, desenhou aqui os parques. A gente fez um projeto todo e todo dia ficava atrás da porta do quarto deles. Aí eu fechava a porta, a gente fazia o devocional e eu falava, vamos fechar os olhos. Não, eu levei eles na praça. Quando a gente fez essa primeira cartolina, eu levei eles na praça. E aí a gente deitou lá na grama, falei, vamos fechar o olho, a gente embarcando. Ele no avião da Avianca, não sei o quê. E aí vamos entrar, aí estamos em Guarulhos, aí embarcamos e tal. Aí desembarcamos, a gente desceu no aeroporto de Orlando. A gente já está aqui naquele ambiente, as lojas da Disney já no saguão. E vamos nos parques. Vamos começar por qual parque? Vamos no Animal Kingdom. Então vamos imaginar a gente lá passeando e viajando com eles, assim, né? Pela fé. Vamos, eu vou levar um presente pro meu amigo, vamos comprar presente pro seu amigo. Vamos passear, visitou os primos.
E aí eu falei, todo dia a gente vai fazer isso. E falar, Senhor, nós vamos esse ano. Aí você me pergunta, você tinha condição? Nenhuma, mas eu tinha uma coisa que abre portas e que dá toda a condição, que se chama fé. E aí todo dia fechava a porta do quarto e a gente fazia esse mesmo exercício, alimentando a nossa fé. Aí isso a gente fez em janeiro, no comecinho de janeiro. Quando foi em maio, né? O meu cunhado me liga e fala assim, Vivi, vamos pra Disney? Bora. Falei, vamos, faz tempo, as crianças estão doidas pra ir também. Falei, só que tem uma questão. Eu não tô conseguindo comprar passagem agora. Não, eu dou pra você, pras crianças, pro papai e pra mamãe. Vamos lá, que eu vou levar os meninos, a gente visita lá os primos também que moram lá e tal. Falei, então vamos. Só que, né, pensei, ganhei a passagem, falta o recurso em dólar. Mas eu pensei, o mesmo Deus que me deu as passagens, ele vai prover os recursos. E aí, contei para as crianças, aquele Deus é fiel, olha só. Eu falei, Deus é fiel, olha só o testemunho. E aí, vamos arrumar as malas, vamos levar a mala vazia, porque a gente vai trazer cheia de roupa. Vamos renovar o guarda-roupa lá e tudo mais. Aquela euforia, expectativa para ir no mês seguinte. A gente viajou em junho. E aí viemos, só que veio eu, o Rodrigo, as crianças, os meus sogros. E para passear, tudo é dólar, né? E aí eu falei, mas Deus vai prover. E aí veio na minha mente e falei assim, por que não fazer personal shopper? Porque desde que teve a pandemia, eu comprava a roupa deles com as meninas que trabalhavam disso aqui. Falei, mas como é que eu vou fazer? Falei assim, vou tentar. O Rodrigo falou assim, será que vai? Eu falei assim, não, eu já tenho, vamos tentar. E aí comecei a postar e começou a chegar pedidos. E começou a chegar. E com esse valor a gente passeou, a gente foi nos parques, o Rodrigo voltou antes, né? Não. Por conta dos cultos. E bastante aí. E comecei a vender, assim, que eu fiquei espantada. Mas Deus é o Deus de provisão, gente. Deus é o Deus que não precisa ter porta. Só precisa que você acredite. Não se preocupe se vai ser com porta, se vai romper a parede, se vai abrir o mal. O que ele vai fazer? O nosso papel é acreditar. Então, a gente ficou, esses dias foram dias maravilhosos, Pedi para casa da minha irmã, né, que já morava aqui. Ficaram com os primos, que fazia uns 4 anos que não vinha os primos. E aí tive um sonho. E nesse mês, olha como que Deus é. Deus teve que trazer a gente geograficamente para cá. Que, na verdade, a intenção de Deus não era nem o passeio. Ele ia mostrar algo da próxima estação que iria acontecer. Exatamente. E aí, dormindo, eu tive um sonho. Sabe, uma sensação muito boa de que eu estaria morando aqui, de que eu iria morar aqui. Uma coisa que eu nunca desejei na vida, e a Viviane também não. Né? As crianças gostam muito daqui, mas a gente nunca, pelo contrário. Eu até falava, não, minha irmã é doida, pagando 5 vezes mais lá e tal. Mas, bom, a fé é dela. E aí, chegando aqui, tive o sonho, acordei, falei para Viviane, para minha mãe também, né? Falei, gente, tive um sonho de que eu tinha que vir morar aqui. Não, você tá maluco? Falei, não, sério, tal. Aí falei, contei. Então vamos orar, tal. Parece brincadeira. Parece brincadeira não, é coisa de incrédulo, né? Mas quando Deus ele traz assim uma coisa, é porque ele vai fazer. É ele quem coloca dentro de nós o querer. E se ele coloca é porque ele vai realizar, é porque ele tem um propósito com aquilo. E daí conversei com ela, com a minha mãe, então vamos orar. Todas as palavras, não é aleatoriamente não, a gente ia pegar a Bíblia, estudar hoje, a gente abria a Bíblia, uma palavra de Deus dizendo assim, não, vocês têm que sair, vocês têm que ir, já não é mais o tempo de ficar aqui, tem que ir e tal. E aí a gente começou, né, a orar. Porque Deus deu a direção, né? Ele teve em sonho essa visão dada por Deus e aí ele falou, então vamos orar. Porque, assim, realmente eu nunca quis. A gente já né, trabalhamos, assim, em vários países, no Chile, na Argentina, no México, mas se você me perguntar, se você tem vontade de, né, servir a Deus, assim, na obra, nos Estados Unidos ou na Europa, nunca tive vontade. E nós temos a igreja no Brasil também. Que tava uma benção. E eu pensava, nunca vou sair de Curitiba. Eu quero ficar numa igreja local, assim. Eu já tinha todos os meus planos e tal. E Deus olhava lá e falava, a agenda dela já estava feita. Meus filhos vão crescer aqui, vão estudar aqui, vão ter os amigos aqui. Não vai ser como a gente, porque filho de pastor troca de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para tem que ir. Então, não, vamos criar aqui, tal. E Deus vai falar assim, minha filha, não é a tua agenda. Deus, ele brinca de quebra-cabeça, né? Ele vai e mexe tudo. Então, ele fez essa brincadeira mais uma vez.
E aí eu lembro quando ele falou, vamos orar, né? Pedir para Deus direção. Confirmação, na verdade. E eu até pensei assim, como que a gente vai vir? Porque para vir tem que alugar a casa, comprar o carro, enfim, todo um gasto em dólar. Falei, então, vamos, primeiro passo, orar. Daí eu lembro que era uma segunda-feira. E aí eu acordei, eu tinha uma mentoria às 6 horas, acordei 5 horas. Aí fui tomar um banho gelado, porque eu tava num desafio, tomando banho gelado no frio de Curitiba, em junho. Aí tomei o banho gelado e terminei. Eu falei assim, Deus, todas as vezes que eu te pedi pro Senhor falar, o Senhor sempre falou de forma muito clara, mas agora eu quero que o Senhor desenhe, porque assim é um desafio. O que o Senhor está pedindo é algo muito, muito louco, porque eu nunca quis ir para os Estados Unidos morar, passear assim. Então eu quero que o Senhor dê a confirmação que realmente essa visão foi tua, e não porque a gente estava muito feliz passeando, né, que é coisa da nossa cabeça, para você ver que não é coisa da cabeça. Daí passou segunda, terça, na quarta de madrugada, o Senhor me acordou. Daí eu falei, opa, Deus vai falar, né? Hoje ele vai falar. Mas assim, lá no meu íntimo, eu pensando, vai dizer que não, que foi uma euforia. Mas Deus, ele foi muito pontual. Ele disse 3 vezes, sai daqui e vai. Aí sai daqui e vai. E eu vou na tua frente, preparar o caminho, foi falando. Assim, mas tem essa palavra da... Tem. E aí eu comecei a chorar. Que não era o que eu queria. E aí eu fui chamar ele e falei assim, ai, amor, Deus falou que é pra gente ir agora, como que vai ser? A gente se preocupando com o que corresponde a Deus, Mas né? a palavra ainda completava, né? Mas não saiam... Não saia apressado. Como se estivessem fugindo, como né? se estivessem fugindo. Enfim, Deus tipo confirmou. assim, vamos preparando as coisas, vamos ordenar tudo para vocês poderem ir tranquilos, Vai, né? Porque ele vai, eu vou na tua frente, mas bem claro, sai daqui e vai. Bom, mais um desafio agora, porque assim, a gente, né, fomos em vários países, mas era só eu e ele quando a gente foi começar trabalho no México, era só nós dois. Então, né, a gente aguenta. E com 3 filhos, como que para você ver que Deus, ele não se limita, pelo contrário, eu tenho certeza que o tempo que nós estamos aqui não se trata de nós, mas Deus está preparando os nossos filhos para o que ele vai fazer lá na frente. E tudo a gente testemunha para eles. Tudo. Tudo é testemunho. Tá vendo? Vocês estão vendo, viu o que Deus fez, viu o que aconteceu. E isso vai... a mão dele, exatamente. Né? É que ele tem nos ajudar. Porque amanhã, quando eles precisarem ou quando eles forem usados, eles sempre vão lembrar dos feitos do Senhor. Não saber a quem buscar. Exatamente. E aí, Deus deu essa direção. Eu nunca tinha feito essa oração que eu vou falar para vocês, que eu já vi várias pessoas falar, né? Deus confirma usando pessoas assim, porque Deus já tinha falado, afinal de contas, diretamente. Falei, Senhor, eu nunca pedi, mas, por favor, o Senhor pode usar dessa vez. Tava igual o Gideão. Vai lá, coloca o algodãozinho. Porque é aquilo que você não quer, né? Vai que Deus muda de ideia. Eu queria que você usasse uma pessoa, um homem vestido de azul, para confirmar essa palavra que o Senhor... Só que eu não verbalizei. E aí eu não verbalizei, que eu falei, se eu falar, o diabo vai ouvir. Então, eu estava dirigindo, indo para uma reunião. E aí pensei, quando foi no domingo, teve o culto da manhã, no culto da tarde, chegou um senhor e começou a conversar comigo. Ah, como que tá, pastora, o coração? Eu falei, tá com frio na barriga? Eu falei, na barriga eu tô com um freezer ambulante. Mas Deus, ele vai na minha frente, Deus vai preparar, e Deus vai fazer, e apesar de toda a dificuldade e tal. E conversando com ele, ele parou, bem sério, olhou pra mim, nunca mais diga, Deus vai. Ele já fez. Ele já foi. Ele já abriu. Aí ele começou a falar toda a palavra de Isaías que eu tinha lido. Aí eu comecei a olhar para ele, ele estava com boné azul. Ele estava com uma blusa azul, com uma calça azul, com uma meia azul. Aí eu olhei e falei assim, o Senhor é o anjo que eu pedi para Deus enviar para afirmar uma coisa que era minha e dele. Aí ele falou assim para mim, olha, eu vou te falar, Deus já me enviou para dar recado para muita gente. E teve gente que não ouviu, morreu. Eu falei, opa, Senhor, eis-me aqui, louca não sou de desobedecer. Porque assim, a gente tem muito, muito claro isso, né, amor, que a obediência, ela tem um custo, mas a gente não é louco ao ponto de desobedecer, seja qual for a direção e a ordem que Deus deu. Sempre nos posicionamos debaixo de uma palavra. E aí, tá bom, Deus confirmou, como que a gente vai fazer para vir, né? Porque ganhei as passagens, aí tinha o outro, a segunda parte, né? Não, porque nós voltamos pro Brasil e aí fizemos o projeto de novo com as crianças. Novo aí, projeto já. onde vocês querem morar, como é que vocês querem, o carro, a casa, tudo. E a gente orou. Deus, né, deu as condições pra gente. Começamos a conseguir levantar o valor. E, gente, Deus, ele é incrível. Quando Deus, ele te dá uma palavra,
ele sustenta a palavra. Ele deu as condições. Em dezembro, a gente estava aqui, eu, o Rodrigo... Isso foi em junho. Em junho, é. E em dezembro, já estávamos aqui todo mundo posicionados onde o Senhor na mandou. casa, com carro. Com tudo. Tudo porque tem uma palavra. Então, se Deus ele te deu uma palavra, não importa o tempo. Não importa o que aconteceu. Ele sustenta a palavra dele. Mas, como você disse, a gente tem que acelerar o tempo como? Obedecendo. E falando em palavra, gente, olha, vocês vão ter que voltar, porque é tão lindo ver o que Deus tem feito e como você está falando palavra. Eu queria dar um presente para vocês da nossa marca, que é fruto de uma palavra, de uma promessa, do qual o Senhor nos deu. Muito obrigado. Né? Olha aqui, ó. Aqui, ó, gente. Aqui, ó. Devocional do empreendedor. Isso daqui você vai ler em um dia, mas levaram-se anos. Vai te ajudar a acelerar aí de forma obediente. É só você seguir aqui, que eu tenho certeza que vai ser bênção para minha vida e para a vida de todo aquele que lê. Amém. É uma bênção. Muito obrigada. Que o Senhor tem feito. Eu queria agradecer pelo sim de vocês. Foi incrível, foi tremendo. O tempo voou. E com certeza tem pessoas... vocês vão ser aquele casal que leva de novo, traz de novo. Numa próxima, a gente tem que contar a nossa chegada em Orlando. Nossa, vamos fazer o próximo dia para a gente falar sobre a vinda de vocês. E que lindo, né? Ver que o Senhor te sustentou aqui através do empreendedorismo. Eu falo muito que empreendedorismo é igual Cristo, liberta as pessoas. Quando você conhece Cristo verdadeiramente, você se liberta da religião. E quando você acessa o verdadeiro empreendedorismo, você se liberta do dinheiro. É verdade. Você dá destino para o dinheiro, você coloca ele no lugar certo. Você tira do coração, coloca no bolso. Porque o lugar do dinheiro é no bolso. Isso mesmo. E aí o dinheiro no bolso, você ajuda a obra, você movimenta pessoas, você realiza sonhos, ele te serve. Então é algo lindo, é a estratégia, né? O empreendedorismo é sempre uma estratégia que o Senhor tem ali para alguém se virar e realizar o sonho. Achei lindo você falar isso. Deus. E eu queria agradecer. E você que está aí, eu tenho certeza que foi impactado. Nós vamos aqui já deixar o convite para os pastores estarem voltando, contando o tempo dele aqui em Orlando, que Deus tem feito na vida deles. Vocês vão ser abençoados e agraciados. Compartilhe essa mensagem, porque vocês viram, Jesus fez na minha vida. Ele fez na vida do Rodrigo Cavive e vai fazer na sua em casa, porque só Jesus pode. Deus abençoe e até o próximo programa.